Será que eu tive uma impressão muito forte e ficou gravado? Nunca mais. E é curioso como essas aventuras dos sonhos, elas se repetem, ou melhor dito, continuam como um filme continuado. Tudo é uma história. É uma história de nunca acabar. Porque ao mesmo tempo que passa o meu tempo de todo dia, o tempo corriqueiro, o tempo de encontrar pessoas e falar com pessoas, de estar só, de pensar, ao mesmo tempo, como um fundo, surge a equação matemática desse tempo. É curioso. Por que essa necessidade, entre aspas, de matematizar uma coisa que me parece somente um sentimento? Porque eu quero sempre uma explicação lógica para tanto pensamento, tanto sentimento, que sinto bem, sinto mal, sinto alegria, sinto tristeza, sempre com essa mania, não sei se chamar mania, de cientificar tudo. Não sei, eu não sei explicar.
É curioso como vem com os anos lembranças da infância, lembranças dos anos passados, não necessariamente infância. Meus pais, minha mãe, meu pai. Meu pai, eu sempre admirava, uma inteligência privilegiada e memória idem, lia incessantemente. Ele lia 50.000 livros ao mesmo tempo e por dia e sabia separar bem e não misturar as coisas. Ele tinha um optimismo contagiante. Ele teve muitas dificuldades na vida, muitas dificuldades de dinheiro, de incompreensão, mas ele tinha uma mente aberta. Nunca para ele ninguém fez mal. Nunca para ele ninguém errava. Todos tinham pobre diabo, dizia ele. Uma compaixão enorme. A minha mãe era muito mais veemente, com o cabelinho nas ventas, como se diz. Mas também, no fundo, era chuva de verão. Passava logo. Não havia rancor, não havia ódio de ninguém. Nesse ambiente, eu me lembro, sempre crescemos, minha irmã e eu. E minha mãe tomava às vezes atitudes drásticas. Eu me lembro uma vez, numa revolução daqueles sítios de Uruguaiana, que as tropas revolucionárias estavam nas portas de Uruguaiana e minha mãe passeava, não sei, eu teria 8, 9 anos, não sei, 10 anos. Minha mãe passeava de um lado para o outro e olhava o relógio. E olhava o relógio. E o que podia ser tudo aquilo? Porque nem minha irmã nem eu entendíamos o que estava acontecendo. Depois, muito tempo depois, soubemos que minha mãe tinha recebido um aviso, uma ameaça de que nós dois, minha irmã e eu, seríamos sequestrados, igual que nos tempos modernos, e exigiriam uma quantidade de dinheiro, que sei o quê. E minha mãe dizia, isso ela contava, dizia que jamais entregaria seus filhos. E tinha um copo preparado, que me mostrou, era com veneno, porque precisava envenenar os filhos antes que entregar para um sequestro que não saberia como acabaria e o que fariam com eles. E eu depois, na minha inocência de criança, mostrava, esse é o copo do veneno da mamãe.
Eduardo aqui dirigindo a cena. Não sei como é que ele faz. O que eu tenho que dizer? Não é nenhum texto aprendido. É um texto publicado. E quer que eu diga? Não posso dizer nada. Hoje estou fazendo, dizem as más línguas, que estou fazendo 100 anos. 100 anos sem besteiras. Não sei como explicar, porque olha que a gente faz besteira nesta vida. E eu estou suposto ter uma cara alegre para os 100 anos. Mas a cara é a que Deus me deu. E eu não posso mudar. Agora, há pessoas que pensam que, em vez de cara, eu tirei as calças. Não, não é a minha cara mesma. 100 años. Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple. ¿Puedes creer que tenés 100 años? Tenés 100 años y no se te nota nada. Hola. No, pareces un pendejo. Mira que bien la vinchita que te hice para la gente se quite foto contigo. Dice 100 añitos bien vividos. Entonces te pones y la gente se quita foto contigo. ¿Cómo pasar yo? Feliz cumple. Pero yo necesito sacar una foto con este churro elegante. Muito obrigado. Esta foto se la le voy a mostrar la foto de abuelo. ¿Qué que subí? Espera, te voy a mostrar una foto que encontré. Espera, espera. Espera, Paula. Espera que me voy a encontrar. Mira. ¿Quién es este churro? Mira lo que es. É o puro. Sacamos una foto. Espera. Acá Paula poniendo. Ya seco. Espera, vamos a ponernos una vincha. Cuidado que no rompa. Por favor. Espera, un ratito para la foto. Papá, Mi abuelo nunca fue de vinchas. ¿Verdad que? no te dejes ahí. Ahí. Un abrazo. Mira. Vamos a poner confianza. Vamos a reírnos, mirá. Ahí, mirá. Ahora yo, mi turno. A ver. Con y sin flash. No voy a después. A ver, espera. Cámara. Oye, padre, ¿puedes decirnos hola? Acá, miren, miren, pajarito. Otra. Ahí. ¿Qué hay? Ay, la mano calentita, pero qué elegancia. Pero vamos a ponerte bien la corbata. ¿No? ¿Estás? Pero espectacular.
pareces 1,50. Sí, pero ni que, puta, ni lo de 50 no están tan bien. No, pero en serio. ¿Estás cómoda ahí, Manuel? ¿No querés que te levante un poco más? ¿Estás bien? ¿No te querrías sentar en tu sofá? Estás mejor ahí. Y este brazo no querés que te ponga. Te voy a poner tu almohadita. Claudia. ¿Qué la verdad? Dios, qué churro hablas, sí. Ay, está churrísimo todo el traje. ¿Cómo estás? No tan bien como tú. ¿Eh? Está bastante mejor. Yo Bastante mejor que yo. estoy haciendo fuerza. ¿Le dio un beso abuelo a usted, nena? Ay, ay. ¿Oliste? Olé un poco. Espera que voy a ir a la vela. ¿Te gusta? Pico es abuelo. No es pico, como es mirto. Mirto. Olé un poco. ¿Qué tal? Hola niñas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Manolet, ¿cómo estás? Bien. Muchas felicidades por tu paciente. Estás muy buena. Este para que vos comas solito. Te voy a poner allá. ¿Para dónde hacer? María José. Ya me contaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Meus pais moravam numa casa na rua Tiradentes, em Uruguaiana. O meu pai foi o primeiro, comprou, instalou o primeiro sistema de rádio de Uruguaiana. Era uma rádio que eu conservo uma fotografia bem complicada. Tinha bateria à parte, a fonte elétrica, alto-falantes, tudo isso ocupava uma mesa. E cada vez que se ouvia uma emissão, por exemplo, de Buenos Aires, era cheia de descargas elétricas, de interferências, uma barulheira que, no meio daquela barulheira, tu conseguias distinguir, às vezes, um pouco de conversa, um pouco de uma voz do que te estavam transmitindo ou narrando. Os dias de tormenta, então, era um martírio. Só descargas pareciam metralhadoras ou que sei eu o quê. O aparelho não era como hoje, só ligar na tomada. Veio um engenheiro de Buenos Aires para instalar, fazer uma antena de mais de 50 metros para que tivéssemos o aparelho funcionando. E esse engenheiro caiu da escada, o teto, não sei o quê, quebrou a perna e esteve mais de 40 dias em casa sem poder se mexer. Pois bem, com esse aparelho, nós ouvimos diretamente dos Estados Unidos, não sei como era aquela época, porque a interferência era enorme, a transmissão da luta entre o Jack Dempsey e o Firpo. Como o rádio que nós tínhamos, a rádio que nós tínhamos era a única no Uruguaiana, encheu a rua de gente, meu pai pôs o alto-falante na janela, e era uma multidão, parecia um mitin político. E Uruguaiana, todo mundo se conhecia.
E eu já começava a ler algumas coisas que meu pai me dava. Ele tinha uma grande admiração que se traduzia em livros sobre a história grega, a história romana, os antigos, enfim. E me dava para ler livros que às vezes eu não compreendia completamente o sentido. Por exemplo, eu tinha naquela época, eu teria 9 anos, As Vidas Paralelas de Plutarco. Eu um dia me caiu nas mãos uma obra de Aristóteles, que eu não entendi patabina. E perguntava para o meu pai o que queria dizer certos termos. E ele sorria e dizia, não te preocupes, que mais tarde los vas a entender. Mas não me explicava muito sobre isso. Em Uruguaiana, uma vez, chegou um guitarrista e deu vários concertos no Teatro de Uruguaiana. Ele fez uma autocaricatura e deu de presente para o meu pai. Até um certo tempo nós tínhamos isso, não sei por onde está agora. Esse guitarrista se chamava André Segovia. Ele esteve várias vezes em Uruguaiana. Eu mais tarde encontrei com o André Segovia, eu já estava na carreira diplomática, estávamos na Dinamarca e foi na Embaixada da Espanha. Um almoço pequeno. Conversamos e ele vagamente se lembrava da caricatura de Uruguaiana. E ele procurava tocar nas margens do Tajo, do Tejo, porque dizia que o som repercutia na ribeira e era mais puro. Não sei se isso é verdade. Em Uruguaiana, os médicos, entre eles o meu pai, se entendiam muito bem. Mas havia alguns que parece que não se cuidavam muito da higiene ou das normas de limpeza adequadas à sua profissão. Diziam, não que deu, que um deles operava apendicite fumando cigarro. E que às vezes as enfermeiras tinham que limpar a ferida da cinza que caía. Mas isso é possível que sejam intrigas da oposição. São tantas lembranças que vêm desses tempos uruguaianos. É curioso que tem muitas lembranças mais tarde da minha vida, já profissional, já na carreira, mas elas parece que não vêm com tanta força como aquelas da infância, talvez pelos anos. Minha mãe usava o castigo da palmada. Meu pai jamais levantou a mão. Quando ele estava muito preocupado, ele ficava cheio de manchas na pele, mas jamais dizia um palavrão, jamais levantava a mão. E começava sempre para dizer para minha irmã e para mim uma coisa: querido meu, tinha uma paciência ilimitada. Eu não sei se o discípulo dele foi Jó ou a inversa.
dos meus problemas é a vida depois da morte. Tu, por exemplo, tu me consideras uma pessoa inteligente e tu querias aproveitar esse espaço de tempo de inteligência, porque eu considero inteligência, tempo, tudo uma coisa só. Depende da maneira de observar. Aí entra o sentimento, que eu faço sentido a uma coisa. Então, essa vida depois da morte, para mim, não acaba. Para mim, começou outra maneira de existir. Eu uso as palavras existir porque não tenho outras. Existir, ser, é a mesma coisa? Me pergunto eu. Ou o que é? Não sei. Não sei resposta. O que para mim é importante é que enquanto eu perambular aqui neste mundo, me adapte o melhor possível a ele e não faça uma tragédia onde só havia uma gota d'água. E, enquanto isso, gosto das coisas boas, boas no meu sentido, no sentido saboroso, é feio, é bonito, de acordo com eu entendo o que é feio e o que é bonito. Mas pode que o que é feio para mim tenha uma beleza toda especial para outra lógica. Nem sequer posso chamar ponto de vista lógico ou não. É, e com o verbo ser, dá toda a força que ele tem. Isto é, no momento que eu digo já dou existência para as coisas, pelo simples fato de eu afirmar. Esse mundo, para mim, está cheio de realidades, para mim, mas que me são suficientes. Porque o que eu vou fazer sem essa realidade? Aí toca um problema, que é o problema da fé. Para mim, existe Deus, e Deus é a única realidade. O demais, tudo é aparência. A aparência que nos pode levar a enganos brutais se não tivermos cuidado. Ferir os sentimentos de outras pessoas, mesmo sem querer. E criar todo um sistema em volta dessa ficção que é o nosso mundo. O nosso mundo que traz muita dor,
e a dor eu sinto na minha carne. E se não tenho cuidado, eu seria capaz também de não pensar. E o não pensar, para mim, é a morte. É não pensar. Eu não posso imaginar o que será a morte sob esse ângulo de vista. É o não pensamento, é l'union. Não. A morte em si é indefinível. Porque no momento que tu raciocina sobre ela, se evapora, ele perde o sentido. A morte só pode ser sentida desde dentro dela. E sentir de dentro dela é morrer no nosso linguajar e ponto de vista. Me fizeste falar. Fizeram a travessia em 5 dias, de mar violento. O navio afundava, voltava à superfície, voltava a afundar. Todos percebiam. A viagem pelo espaço era mais silenciosa, aparência enganosa. Para desfazer o engano, era só mergulhar debaixo da mesa da sala de jantar e desvelar partes da espaçonave. Agora, ao pensar, me dói um pouco a cabeça se eu me esforço muito. Agora, melhor é deixar a crise. Achou? Calma aí.
E assim, a viagem continua por milhões de quilômetros, pelo espaço que parece não ter fim. Viagem discutida, viagem sem sentido, viagem angustiada e tantas outras coisas que podem ser ditas sobre a viagem. Mas é viagem, é sair de um lugar, é abandonar o tempo que passou. Até que um dia, tudo acaba. O planeta azul, vislumbrado no começo, há de surgir. Longe, tão longe, séculos e séculos e séculos. Ou então, perto, tão perto. Pois o caminho pode ser pequeno. Pode ser um caminho tão curto que basta andar por ele. Sem espaçonave, com os pés descalços, postos sobre o chão. Tudo isso para quê, filho? Memória é a que você vai fazendo cada instante. Melhor dito, cada instante de tempo que se materialize em alguma coisa, isto é a memória. A memória para guardar. A memória sempre se refere a uma coisa que aconteceu. Mas aconteceu e em outra circunstância teria sido assim. Não adianta especular, porque em outras circunstâncias esse nosso papo também seria diferente. A tua mãe é uma mulher. Eu digo porque para mim continua a ser, não vou dizer, foi extraordinária, de sacrifício que fez junto a mim, enfrentou tormentas sentimentais e sempre saindo adiante. Eu me cubro de humildade, mas não como uma defesa para dizer, ele estava bancando o humilde, mas na forma é cheio de vaidade. Pode ser que seja, mas certamente não é por mal. Como gostaria de segurar peronia secula seculorum esses momentos. Era a tua mãe viva, falando
brigando, às vezes achando que se devia fazer de certa forma ou não de outra. Era bem a Teresa que eu conheci e tanto quis, mas eu não gosto muito de lembrar isso, porque me causa uma imensa tristeza. Eu sei que foi, que passou, no entanto, eu vivi, o autor de tudo isso sou eu. Já que tu pedes, estou lembrando dolorosamente isso para que tu possas gravar. E é curioso que a lembrança traz dor e é vida. É vida. E como gostaria de que essa vida, essa lembrança, pudesse ser recortada em pedacinhos para cada um de vocês ter um pedacinho da Teresa. Até na siesta eu sonho com ela. Que pena que eu não pudesse dar esses pedaços de sonho para vocês. Aí vocês saberiam apreciar como ela é. Agora estou ouvindo um cachorro latir. Deve ser o Bruno, que não pode ser levantado. Pelo Bruno, o tempo passa, mas passa muito rápido para ele. E nos dá a ideia de que o tempo passou não igual para nós. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que falar. Não sei se viverei muito ou pouco, mas levo comigo um pedação de vida com a Teresa. ¿Cómo estás ahora? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy bien. A ver, así. A Si ver, tú estás bien, yo estoy bien. y verdad.
Hola Manolete. Mira quién está acá. Acá. Es tu bisnieta. Mira. Es Eugenia. Ay. Pero se le cae la media. Ahí está, mira. ¿Sale bien? Pero se me cae. Se cayó la media. ¿Dónde está la media? Se cayó la media. Estavam acontecendo coisas que para mim eram simultâneas em lugares diferentes. Isso não fazia sentido para mim. Havia uma lógica do meu sonho, vou chamar, e uma lógica do que eu via em volta. As duas não concordavam. Mas supus então que vocês queriam fazer um teste do meu discernimento e se eu era capaz. Não sei a que resultado chegou, mas para mim não fazia sentido. Eu via as coisas que me pareciam que eram tais e tais, e acontece que não eram tais e tais. Eu pergunto agora, a mamãe está viva? Ainda já não pertence ao mundo dos vivos. E eu não poderia dizer, não tem porquê. Porque se tenho medo de ter medo, eu não perceberia. Assim, passar o melhor possível, baixo o meu ponto de vista de melhor. Não fazer mal a ninguém, dentro do que eu considero mal. Não sinto nada e refazer uma vida, talvez alguns pontos sim, e outros pontos não. Mas tem que ver uma coisa. Ter 100 anos, baixo o meu linguajar e espaço de hoje, sinto de uma forma. Mas eu provavelmente sentiria de outra, desde outro ponto de vista. Não tenho dor, vou levando. Não sou pessimista, creio no amanhã.
quando mais não seja para os meus netos, uma manhã que será melhor, melhor sob o ponto de vista de hoje. Eu não sei o que dizer. Agora, é possível que eu acho outro ângulo eu seja considerado gaga e que não possa raciocinar. Porque quando vem uma situação nova, um problema novo, eu procuro olhar com mente fria, entendendo o que é mente fria. Uma mente desprovida de sentimentos de qualquer natureza. Mas isso é impossível, porque sempre gostarei mais de fulano que de fulana. Os valores morais que me ensinaram servem desde que eu saiba adaptá-la à minha vida. Eu não creio que a minha vida possa servir de modelo a ninguém. Cada vida é uma vida. Eu vivi a minha vida, estou vivendo. Não tenho males maiores. E eu, graças a Deus, porque eu acredito num Deus. Um dia, isso para mim vai acabar. Para mim, quer dizer, o meu ponto de vista no universo deixará de ser. Acabou tudo? Não. Eu creio que vai continuar. De que forma? É fantasia. Não sei. Porque, mesmo querendo pronosticar um céu, um inferno, e é pura obra de imaginação. Então vamos optar pelo que hoje seja o mais cômodo para mim, que me dê menos trabalho, menos sofrimento, menos que fazer. Eu não sei até quando vai ser isso. Eu posso estar conversando contigo e de repente cair morto aqui. Mas morri? Também não sei. Se a minha morte seria um continuar a vida através do que deixei, que é bem pouco, dentro dos meus parâmetros. Não deixei nada, não escrevi livros, não tenho nenhum pensamento a que fazer memória. Aconteceu. Houve uma vez um sujeito chamado Manuel Alcázar, que ocupou um determinado tempo. E esse tempo nem sequer posso dizer pode ser seguida por outros. Cada um tem que fazer a sua vida. Não pode imitar ninguém, nem os santos, os grandes santos
da igreja são santos em todas as religiões. E também cada um tem que trilhar a sua vida. Viver é ir desdobrando através do tempo e do espaço as moléculas que constituem o meu corpo. Viver e perceber que está desintegrando é vida também. Outra forma de viver, mas é vida. E não sei o que mais te dizer, filho. Dizer que estas palavras eu quero fechar com um saudosismo enorme. Saudosismo dizendo que amo loucamente todos vocês.